Olha, falar agora da comissão mista, da MP que recria o Bolsa Família, que aprovou ontem o texto do relator, deputado Francisco Costa, do Partido dos Trabalhadores do Piauí. A proposta foi aprovada com algumas mudanças, como o pagamento de R$ 50 para lactantes e a permissão para usar 35% do BPC, que é o benefício de prestação continuada, para a contratação de crédito consignado. Sávia Barreto conversou com o ministro Wellington Dias a respeito do assunto. Aqui na Comissão de Orçamento, tratando da reforma tributária do ponto de vista social, aqui a preocupação com a cesta de alimentos, mas também aqui acompanhando ali na Comissão Mista, Câmara e Senado, tendo como relator um piauiense, o deputado Dr. Francisco, que se destaca com muita habilidade nos entendimentos, nos diálogos com as várias áreas de governo e também com os vários partidos. E eu acredito que aquilo que está aprovado ali no relatório, ela aperfeiçoa, ela melhora o texto enviado pelo presidente Lula. O que a gente quer é que, de um lado, possamos ter mais do que transferência de renda. Ele é um programa que faz chegar ali um dinheiro e ali no novo Bolsa Família, de forma justa, a quem mais precisa, a quem está na extrema pobreza, mas também numa perspectiva de, com apoio ali à saúde, apoio na educação, a gente possa também integrar com habitação, com tarifa social de energia, com vários programas, para que as pessoas tenham também oportunidade de emprego, oportunidade também do empreendedorismo para sair, não é, da pobreza e ter inclusão na economia, garantir a presença, vamos dizer, com uma capacidade maior, não é, de responder às suas necessidades e também de consumo. E eu acredito que a proposta está indo na direção certa. Sabe, pelo tom do ministro Wellington Dias, resultado positivo para o governo, para o ministro Wellington. Olha, se fossem tempos normais, a gente não ia estar destacando a aprovação de um MP, seria algo natural, até burocrático do Congresso. O presidente faz a medida provisória, manda para o Congresso aprova, mas não são tempos normais. A gente tem aí pouco mais de 100 dias de governo Lula e 4 CPIs aqui em Brasília, o que termina dificultando o andamento dos trabalhos. A gente tem ministro sendo convocado 2, 3 vezes por semana, e é porque a agenda aqui no Congresso ela é restrita, né? Nessa quinta-feira vocês já devem estar observando o movimento, eu estou no Salão Verde da Câmara dos Deputados, já é um movimento menor, então é algo para se celebrar também, né? Essa aprovação dessa medida provisória, porque é o programa-chefe do governo Lula, foram medidas anunciadas durante a campanha e agora implementadas e incrementadas com essas mudanças que o ministro explicou tão bem para a gente. Muito bem. Agora, Elivaldo Barbosa, sabe, falou aí a respeito dessa vitória, não são tempos normais. Agora vai tudo para a mesa do presidente, né? Claro, vai tudo para a mesa do presidente, tem o poder de veto. Essa concepção do novo Bolsa Família, que enviado para o Congresso em forma de medida provisória, mas o Congresso tem aquele prazo para apreciar a medida provisória, promover as alterações. E as mudanças partiram exatamente do relator, que é do PT, e tem um amplo apoio até de setores do governo. Você mesmo viu aí a reação do ministro Wellington Dias. Resta saber se a área econômica do governo vai recomendar ao presidente Lula a ratificação dessas mudanças feitas. No caso, a concessão de uma faixa do BPC, que é o benefício de prestação continuada para empréstimo consignado, que foi um dos vetos feitos, a forma como o antigo Bolsa Família era praticado lá no governo passado, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também esses 50 reais adicionais por família beneficiada. Então, é uma matéria que o governo ele vive nesse limite fiscal, limite orçamentário, ver como vai encarar para incluir ou não no novo Bolsa Família. Bom, o assunto agora é política partidária. O ministro Wellington Dias, na conversa que teve com a Sávia Barreto, apontou que a base de sustentação hoje ao governador Rafael Fonteles deve ter cautela na discussão da sucessão de 2024, especialmente em Teresina, pois esse não é um ano eleitoral e os nomes devem estar buscando fazer um trabalho que discuta os problemas da capital, antes de colocar propriamente seus nomes como pré-candidatos da Prefeitura de Teresina. Vamos acompanhar o que disse o ministro Wellington Dias.
Acho que agora a gente tem aí muito compromisso com tantas pautas do povo. Cuidar aqui para que o governador Rafael, integrado com o presidente Lula, com os municípios, com o setor privado, acompanhar as obras, acompanhar os programas, as ações. Quem é que não tem habitação? A gente trabalhar lá para garantir uma boa posição do Estado no Minha Casa Minha Vida, acompanhar as obras federais, estaduais, fazer com que a gente tenha essa condição de dar as mãos e seguir em passos largos no desenvolvimento. Creio que os partidos saberão dosar neste momento, um ano que não tem eleição, a importância de priorizar a pauta do povo. Sabe, a pergunta para Wellington Dias tem um motivo, né? Nós sabemos, o Wellington vai ser uma das lideranças aí que vão conduzir esse barco do Partido dos Trabalhadores, sobretudo aqui em Teresina. Olha, o ministro Wellington Dias aqui em Brasília, Joelson, ele recebe todo mundo. A gente viu essa semana, ele recebeu a comitiva do vice-governador Temístocles Sampaio, o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, prefeita Esperantina Ivanari, mas ele recebe todo mundo. Tá, olha, tivemos problema aqui com o áudio da Sávia, vamos corrigir essa informação. Olha, essa situação do áudio da Sávia Barreto, mas Elivaldo Barbosa, Wellington Dias e Rafael Fonteles são os nomes a serem ouvidos quando se fala sobre estratégia do Partido dos Trabalhadores para 2024. O próprio PT os ouvirá de maneira distinta. Hein? Com certeza. Eu até ouvi hoje de uma liderança, de um dirigente que nem não tem mandato no Partido dos Trabalhadores, mas é um influente dirigente, informando isso, Joelson. Olha, o PT tem a instância partidária, o diretório municipal, que terá uma decisão sobre a estratégia eleitoral, candidato, essa história toda. Bom, mas é só isso aí, basta? Não, não basta. Tem a federação, que o PT faz parte, tem as lideranças fundamentais para o partido e decisivas, como o governador Rafael Fonteles, o ministro Wellington Dias, que terão que ser ouvidos também. Tem a própria base social dos movimentos sociais que também serão ouvidos. Enfim, não é uma decisão isolada. E sobre essa preocupação do ministro, ouvida aí pela Sávia Barreto em Brasília, eu diria até que os partidos, na medida do possível, estão sabendo dosar. O problema é que a agenda eleitoral precisa estar também na agenda dos partidos. A parte administrativa existe, principalmente para quem está na administração, prefeitura, governo, União, mas que a agenda política não pode ficar de fora da atuação partidária. Bom, Sábia, você dizia que o Wellington Dias tem participado e organizado encontros, reuniões, para tratar de vários assuntos, obviamente, da pasta, mas também das questões políticas, né, Sábia? Exatamente, ele é ouvido como um conselheiro dos vereadores, dos deputados, por toda a experiência acumulada. Por isso mesmo eu fiz essa pergunta para ele, e o ministro sempre muito cordial, mas ele deixou um recado claro de que acha que antes de você colocar o seu nome como pré-candidato, né, futuro candidato a prefeito de Teresina, você tem que mostrar o que é que você pode fazer pela cidade e discutir as soluções dos problemas. Agora, essa visão, ela é convergente com a que eu ouço de fontes do Palácio de Karnak, que dizem a mesma coisa. Olha, está faltando discutir Teresina, estão se discutindo os nomes, mas a população não vai votar em alguém apenas pela história de vida dessa pessoa. É preciso que se apontem as soluções para aquelas queixas do eleitorado. A gente sabe que a comunicação ela vem num círculo, né? Então, você atinge ali a classe média, depois você atinge as classes D, E, e faz esse processo de convencimento, né, dos profissionais liberais, dos professores, funcionários públicos, e vai reverberando essa mensagem. Só que qual é a mensagem? Está faltando mensagem. É isso que eu ouvi do Karnak, e agora com a fala do ministro Wellington Dias, me parece que é, de certa forma, um recado também para todos os nomes da base, para que eles possam pensar em discutir os problemas de Teresina. Muito bem. Olha, a Sávia também ouviu, porque o que acontece? Sempre que se fala a respeito desse assunto, como foi agora o ministro Wellington Dias, fala-se na base, a base de sustentação. Não é no Partido dos Trabalhadores somente. É Partido dos Trabalhadores, MDB, PSD e outros partidos que compõem a base de sustentação ao governo, a Rafael Fonteles. E muita gente diz assim, a possibilidade de que haja um outro candidato, vindo de outro partido da base, que receba o apoio do Partido dos Trabalhadores. Esse cenário é um cenário possível? Hoje, Sávia Barreto conversou com o deputado Flávio Nogueira, que comentou, inclusive, declarações de que o PT poderia apoiar nomes de consenso, que não fossem do partido. Flávio Nogueira disse que conhece bem o PT e que isso não vai acontecer. O PT tem o presidente da República,
tem a maior bancada individual aqui na Câmara, são 4 deputados federais, tem um senador, tem uma bancada boa na Assembleia Legislativa, o governador. Então, isso não vale nada, não são lideranças. Espero que nós tenhamos um candidato do partido à prefeitura de Teresina. Isso não implica dizer que não podemos conversar. Nada bom do que um bom entendimento, principalmente com aliados. Sávia, de fato, o PT, reunindo todas essas condições que nós estamos vendo aí, que foram citadas pelo deputado Flávio, dificilmente apoiará outro nome que seja fora da sigla? Ou seja, a base tem que estar com o PT, de novo. A gente está vendo, Joelson, um movimento de placas tectônicas se movendo, né? E quando elas se movem, é tudo muito lento, você nem percebe. E quando acorda, um continente novo se formou. Então, me parece isso, porque o deputado Francisco Lima comentou ontem que a base poderia apoiar o nome, por exemplo, ele citou, assim, por acaso, o nome do vice-governador Temístocles Sampaio, do MDB. A gente sabe que o nome do grupo é o do deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, filho dele, pelo PSD. Mas, de qualquer forma, ele sinaliza para um nome fora do grupo. Já teve reação, o deputado Cícero Magalhães, que é o presidente municipal do PT, não gostou. E pela fala do deputado federal Flávio Nogueira para a gente, esse é o sentimento de uma ala do PT, de que, olha, não é hora de se discutir agora o apoio a um outro nome. Vamos, pelo menos, primeiro viabilizar o nosso nome do PT, trabalhar com esse nome, e depois a gente cogita essa possibilidade. O que eu vejo não tem estratégia definida. Tem nomes importantes do PT que defendem a escolha do nome em agosto, tem nomes importantes que defendem em outubro, nomes importantes que defendem em dezembro a escolha desse nome, petistas que falam em apoiar nomes do MDB e do PSD, petistas que dizem que é impossível apoiar nomes do MDB e do PSD. Acho que está faltando aí um pouco de clareza, até também para não confundir o eleitorado, esse eleitorado do próprio PT, naturalmente, que precisa de um direcionamento para saber para onde é que o partido vai caminhar. Sabe, já que você falou agora há pouco, trouxe a entrevista, a declaração do ministro Wellington Dias, de que os nomes do Partido dos Trabalhadores deviam propor pautas para a cidade, discussões em torno dos problemas da cidade. Uma foto que foi repassada aqui para nós pela Paula, dá uma ideia da harmonia entre 3 pré-candidatos, Paula, e a mensagem que vem na sequência. Sim, Joelson, a gente ouviu a entrevista que a Sávia fez com o ministro Wellington Dias e logo em seguida também a entrevista com o deputado Flávio, onde se fala hoje da possibilidade do PT apoiar um nome não petista. Uhum. Então, agora a gente vê essa foto bastante reveladora de 3 candidatos que são do Partido dos Trabalhadores, o deputado Fábio Novo, que é líder do governo, o presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, e também o deputado doutor Vinícius. E eu acho que mais revelador ainda que a foto, Joelson, que nos traz muita informação, também é a legenda que foi escrita pelo deputado Franzé Silva nessa imagem. Abre aspas do deputado Franzé. Nos unimos hoje pela inclusão no evento promovido pela CEID, mas sempre estaremos juntos quando for pelo bem da coletividade nas diversas políticas públicas. Meu carinho e respeito a Fábio Novo e doutor Vinícius. Então, se mostra aí a união desses 3 candidatos diante dessas informações que a Sávia traz, de que existe sim hoje um movimento latente para que o Palácio de Karnak, o grupo do governador Wellington Dias, do ministro Wellington Dias, do governador Rafael Fonteles, possa apoiar de alguma forma algum nome que venha de fora do PT. Então, agora a gente vê a união desses 3 pré-candidatos petistas.